Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre atividades para bebês na idade entre 6 e 9 meses. A Bia hoje está com 12 meses, tá fazendo um lanchinho bem aqui na minha frente. E eu reproduzi aqui a estante com as atividades que ela mais fez nessa faixa etária, entre 6 e 9 meses, tá bom? Quero falar para vocês que quem ainda não me segue lá no Instagram, B_Montessori, BE_Montessori, vou deixar para vocês aqui o arroba. E recentemente eu dei um workshop sobre como adotar Montessori para bebês, né? E eu escrevi um e-book, tá aqui o meu rascunho antes do e-book ser publicado, tá cheio de anotações, mas eu escrevi um e-book sobre o bebê Montessori e nesse e-book tem uma lista de atividades separado por idade que vocês podem usar como guia, tá? Então quem tem interesse em saber mais, vai lá no Instagram, B_Montessori, lá tem um link na minha bio para encontrar o e-book, que vale super a pena, são muitas e muitas páginas explicando como adotar Montessori com os bebês entre 0 e 12 meses, tá? E essas atividades estão contidas aqui. Então, vou usar algumas anotações aqui para me guiar. Então, as atividades, até os 6 meses, a gente usou bastante chocalhos. Vem cá, vem. Chocalhos, bolas, né? Eu falei de livros para vocês no livro anterior. Eu vou deixar no vídeo anterior, eu vou deixar o link do vídeo das atividades de 3 a 6 aqui para vocês. Agora, a partir dos 6 meses, a gente começa a entrar nos materiais bem específicos montessorianos, né? E ainda tem as bolas, tem blocos, tem materiais abertos também, mas com a habilidade que o bebê passa a ter. Muitos bebês nessa idade já conseguem sentar, então eles são capazes de fazer atividades mais complexas e entrar em conceitos mais complexos, como o conceito de permanência de objeto, que eu vou falar para vocês já já. Então vocês vão perceber que a estante ela começa a ser mais necessária ainda nessa fase, né? Muitos bebês já engatinham entre 6 e 9 meses, então eles conseguem vir aqui escolher sua própria atividade. Outros já sentam, então conseguem sentar para fazer essas atividades de uma forma mais estruturada. Então eu vou começar aqui com esse material que chama tambor giratório, né? Ele consiste nesse item que vocês estão vendo aqui de madeira que segura um tambor que gira quando a criança faz a força. E ele tem tá vendo, um sininho dentro, faz esse barulhinho bem gostoso. A gente fala que é o ponto de interesse para a criança girar, né? A Bia, quando usou esse material, ela usava tanto no tummy time, ela ficava deitada e empurrava, e às vezes sentada também ela fazia. Você gostava desse, Bibi? Já já eu vou te mostrar aqui, já já. E é muito bacana esse material. Ele tem um espelho, nesse caso aqui nosso ele tem um espelho, né? Então o bebê tem mais um incentivo de ficar se olhando. E eu vou colocar na descrição o que cada um dos materiais desenvolve, tá? Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou mostrar para vocês e falar só dos pontos principais. Então esse é o tambor giratório. Depois a gente tem esse material aqui que eu fiz um DIY que fala, né? Mas também você pode comprar ele, vende em madeira. Eu peguei um ovo de plástico e usei um copinho, e aí até mostrei no Instagram, se vocês forem fazer essa atividade, tente usar um copo que não parece com o copo que a criança bebe, para ela não se confundir. Então eu só peguei um copinho aqui de porcelana, de louça, né? E um ovo de plástico, e o que a criança tem que fazer é encaixar o ovo no copo. Basicamente é isso. E pode ser feito também com um outro tipo de encaixe, que é uma bola num copinho. Esse copinho também é de louça. Eu tinha ele guardado aí, essa bola de um outro brinquedo. Então a criança ela tá começando a usar mais, né, as duas mãos para fazer uma atividade. Então esses brinquedos são recomendados para essa faixa. E a Bia chegou aqui para me ajudar. Depois tem a caixa de permanência. Essa aqui é a caixa número 1, é a primeira que a gente apresenta.
para a criança entender o conceito de permanência de objeto. O que quer dizer isso, né? Ela entende que um objeto, quando ele some do campo de visão dela, ela começa a entender nessa faixa etária, que mesmo que o objeto suma do campo de visão dela, aquele objeto ainda existe, né? Eles estão desenvolvendo agora esse entendimento, porque antes disso, o bebê achava que quando a pessoa ou o objeto saísse da frente dele, ele desaparecia. Então essa caixa ela vem para ajudar a desenvolver esse conceito. Os bebês nessa idade estão com aquela ansiedade de separação, né? Não querem ficar longe do pai e da mãe, porque eles acham que uma vez que o adulto saiu de perto dele, o adulto sumiu. E esse material ajuda a criança a entender o conceito de permanência de objeto. Um outro material que é bastante importante para essa faixa etária são as bolas, de diversos tipos, bolas sensoriais. Então, bola de pano, essa daqui de tecido assim, essa aqui tem umas bolinhas dentro, essa aqui é de borracha com água. Então, diversos tipos de bolas sensoriais para criança de diferentes pesos e tamanhos, né? Porque criança entre 6 e 9, muitos bebês, acho que a maioria já está engatinhando, então isso aqui é um incentivo para eles continuarem praticando essa habilidade de se movimentar, de engatinhar e rastejar. E aí essas bolas, como elas rolam, né, para crianças ter o incentivo de se movimentar, de ir atrás para buscar. Tá? Então um cesto com bolas também é bem legal de ter para essa faixa etária de 6 a 9 meses. E aí um outro material que eu coloquei aqui são blocos de madeira. Os blocos de madeira, eles são um material com a proposta aberta, né? Um material desestruturado. Então, a criança vai usar por muito tempo, né? Nessa idade você pode introduzir, mas não necessariamente o bebê vai ter a capacidade ainda de fazer isso aqui, tá? Eu tô falando isso porque eu vi hoje mesmo um comentário no Instagram de uma mãe falando que comprou esse material pro filho, tem 8 meses, a criança tá com 8 meses, e que desde que ela comprou, quando tinha 6 meses, até agora ele não faz isso. Então, assim, não é esperado mesmo que a criança faça. Começa a empilhar os blocos ainda nessa idade. A Bia tem 12 agora, que ela tá começando a entender esse conceito, tá? Mas a criança pode brincar de diversas formas. Ela vai começando a entender várias relações espaciais, né, dos blocos, e mesmo que ela empilhe só assim, ela já começa a entender vários conceitos. E ela gosta também de segurar, então se você tiver diferentes tipos de bloco, esse aqui é um cilindro segurado dessa forma, e enfim, tem N possibilidades. Então você pode introduzir agora, mas sabendo que é um material que vai ainda ficar por muito tempo sendo utilizado pelo bebê, pela criança, né? O Benjamin, meu filho mais velho, tem 4 anos, ele ainda ama brincar com blocos, fazer construções e tudo mais. Então é um brinquedo muito bacana de ter, tem uma vida longa, e você pode introduzir por volta dessa faixa etária. Então esses são os blocos de madeira. A gente tem esses blocos assim que são sem pintura, né? E também temos os blocos coloridos. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aqui. Então, para as habilidades de motricidade fina, esses são os principais materiais, os principais brinquedos que a gente usa na faixa etária entre 6 e 9 meses, tá? Depois, falando da coordenação motora grossa, você também pode ter móveis baixos ou uma barra. Vou colocar uma foto em algum lugar aqui. Uma barra que a gente fala stand-up bar, ou barra para puxar e se levantar, né? Que o bebê tá ficando de pé nessa idade também, entre os 6 e 9 meses. E aí, se você tiver espaço e disponibilidade de instalar a barra, eu tive a barra com o Benjamin, meu filho mais velho. Mas com a Bia a gente optou por não ter, a gente estava em fase de mudança de uma casa para outra. E aí quando chegou na casa nova, a Bia já estava ficando de pé. Então a gente não quis instalar na outra casa, porque a gente já ia mudar.
quando chegou na casa nova, a Bia já estava ficando de pé, então eu achei que não tinha necessidade. Ela se apoiou muito nos móveis para levantar, tanto na mesinha baixa quanto nas cadeiras, e quanto nessa estante aqui, essa que está atrás de mim. E ela acabou desenvolvendo essa habilidade sem precisar da barra. Mas se você quiser a barra, é muito legal de ter. A gente teve com o Benjamin, gostou muito. E eu recomendo, caso você tenha condições de instalar. Então, outra coisa que nós fizemos aqui foi criar esse cantinho da música. Não sei se dá pra ver direitinho aqui, mas a gente tem alguns instrumentos musicais. Tem um pandeiro, alguns chocalhos e um aparelho que toca música através de token. Então a gente coloca uma playlist aqui e é isso que toca umas músicas, né? E o bebê consegue ligar sozinho. Quem acompanha a gente no Instagram já viu a Bia fazer isso muito. Então assim, instrumentos musicais de forma geral e música mesmo, né? Ambiente, tanto tocada quanto cantada. A musicalidade está se desenvolvendo muito, o bebê é bastante interessado em música, desde sempre, mas eu percebi a Bia aumentar o interesse nessa faixa etária. E os livros, né? Os livros são sempre presentes também na vida do bebê. Continuamos com as imagens reais, então livros de animais com imagens realistas, livros com pessoas. E aí você pode ter também cards, começar a apresentar alguns vocabulários para a criança. Pode ter um card ou um porta-retrato assim com um animal, né? Outra coisa que eu ainda não coloquei aqui, mas vocês podem ter obras de arte, réplicas de obras de arte na altura do bebê, né? Para ele apreciar. Isso desde o nascimento, mas continua nessa faixa etária. E deixa eu ver aqui a minha colinha. Eu acho que é isso. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho das atividades que vão envolver a introdução alimentar, né? Que o bebê com 6 meses, ele pode estar pronto para iniciar a introdução alimentar. Então tem um preparo, um ambiente que a gente pode fazer. Eu vou mostrar isso para vocês agora. E a partir dos 6 meses também a gente tem a introdução alimentar. Então uma das opções é usar uma mesinha baixa na altura da criança, em que ela alcance o pé no chão. Um placemat com uma marcação de onde vai ficar a colher, inicialmente só a colher e o garfo, né? Não tem a faca ainda. A marcação do prato. Esse prato é bem pequenininho porque ele é de snack, mas o prato de comida é um pouco maior. E o copo. E em Montessori a gente incentiva a introdução logo de início. É o copo dos materiais que o restante da família usa. Então, os talheres são de inox, o copo é de vidro e os pratos são de louça. Mas é claro, se você se sentir mais confortável com silicone ou plástico, outro é prato e copo de inox também, essas são outras opções. O tipo de material que você vai usar vai depender do seu conforto, mas a gente incentiva oferecer tudo igual ao que o resto da família usa, porém em tamanho menor, tá? Essa colherzinha aqui é acho que é de chá, e aí é a Bia que tá usando. O garfo também é pequenininho, o garfo é de criança mesmo, é de um kit infantil. E o copo tem esse, que é médio, mas tem um de shot também, que a Bia usa. Esse aqui eu coloquei, foi o que eu achei para gravar o vídeo, mas você também tem a opção de usar o placemat no cadeirão, né? Bom, pessoal, então falamos aqui sobre as atividades montessorianas para bebês entre 6 e 9 meses. Tratamos aqui de motricidade fina, falamos de motricidade grossa, de linguagem, falamos de introdução alimentar. Então a gente englobou tudo mesmo, todas as habilidades que estão sendo desenvolvidas. Sensorial, né? Esse material todo é muito sensorial. Tem som, tem tato, tem as diferentes cores. Mas mesmo assim eu sei que às vezes ficam dúvidas. Então se vocês tiverem dúvidas, vão lá, não deixem de ir lá no Instagram, pode me mandar perguntas por direct, né? Por DM. Geralmente eu consigo responder mais rápido lá no Instagram do que se vocês colocarem dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Então, obrigada por ficarem até o final
e até o próximo vídeo. Um beijo. Quer mandar um beijo? Ah lá, manda um beijo ali, ó. Fala tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é, nesse livro, a menina, aqui, ó. Ela tá falando que nesse livro aqui, ó, o menino manda um beijo. Vamos mandar um beijo pra câmera? Beijo. Tchau. Beijo, tchau.